Estamos abrindo o nosso debate de hoje, um pouco mais leve, fugindo um pouco daquele debate das questões políticas que muito barulho tem feito na cidade, para falar da Feira de Livro, que está se encerrando. Encerra amanhã, um acontecimento que tem crescido a cada temporada, a cada ano, né? Nós estamos vivendo aí o epílogo da sexta edição, Silvio Luiz Panza. Silvio Luiz Panza. Panza, viu? Panza. Você é espanhol? É italiano, meu pai é italiano. Meu pai é italiano. O Silvio é paulista? Paulista. Da capital? Da capital. Da capital. Autor de livros infantis? Eu sou escritor de livros infantis. Ao todo eu tenho 44 títulos. Alguém me disse que essa é a sua atividade principal e única, é verdade? Sim, eu sou escritor há 14 anos. 14 anos. E há 12 que eu sou só escritor. Na minha profissão, quando pergunto sua profissão, escritor. Mas não faz mais nada? Não, só escritor. Sou só escritor de livros infantis. Não dá tempo, né? Não dá tempo, aí tem que se dedicar. É mesmo? É assim? Claro. É assim. Sim. Se não se dedica... É raro ter um escritor só escritor. No Brasil não é muito comum. Mas dá para viver sim, se dedicando, sendo uma opção de vida, dá para viver sim. Mas por que essa preferência por livros infantis? O senhor tem que se concentrar, voltar a ser uma criança. Como é que é esse trabalho? A minha linguagem, naturalmente, ela é infantil. Naturalmente, ela sai infantil. Quando eu quero escrever para adolescentes, eu tenho que fazer uma releitura, porque sempre sai uma pontinha infantil e o público adolescente não gosta desse, né? Ele prefere não lado infantil. Então, naturalmente, a minha linguagem é infantil. E eu tenho, assim, uma empatia com as crianças natural. Então, se eu estou na rua, a criança já quer vir me cumprimentar. No elevador, às vezes está no colo do pai, quer vir para o meu colo. É uma coisa assim natural, junto com as crianças. O seu livro é educativo, puramente? Ou é de contos, é de história, é ficção? Eu tenho livros de fábulas, mas não são as fábulas tradicionais. São fábulas que eu criei utilizando animais da fauna brasileira. Tenho livros de ecologia. A maioria são assim, segue essa linha pedagógica mesmo, são utilizados nas escolas. Eu posso entregá-lo? Pode. Ele não explicou por que ele escreve para crianças. Nós descobrimos vindo para cá, eu pelo menos descobri. Ele tem trigêmeos. Né? Então uma das o que especialista. Ele tem trigêmeos em casa, então com certeza ajuda, né? Ajuda. Na verdade eles têm 5 anos, 5 anos e meio. Eu sou escritor há 14. Eles vieram no meio do caminho. A partir do trigêmeos. A partir do trigêmeos. Não, eles estão com 5 anos. Então eu virei escritor antes, mas é uma fonte de inspiração. São 3 meninos de 5 anos de idade, Gabriel, Rafael e Daniel. Está explicado, então. Não falta inspiração. Olha, eu quero ver uma coisa. Eu acho que é a primeira vez que eu falo com alguém que é pai de 3 filhos. Trigêmeos assim é raro. É? É raro. Mas tu ias fazer uma pergunta para ele e te prendesse. Faz a pergunta. Eu sei qual é. Se tu não fizeres, eu faço. Agora fiquei curioso da pergunta. Eu atravessei o script. Ele deu uma brecada. A tarefa. Eu achei uma coisa interessante o fato dele escrever para criança e ser pai de 3 gêmeos. Né? A mãe é que deve ter uma tarefa. É fantástico. Também, né? É muito puxar a família inteira, né? Os avós, tios, todo mundo está escalado lá para ajudar. E eu sou um pai muito mãe também. Na verdade, eu brinco, ele fala que eles têm 2 mães, porque eu tenho esse lado, né, com a criança muito forte, então acaba acompanhando. 3 gêmeos numa família de italiano. Bom, eu não sei como é que é o italiano de São Paulo, mas o nosso italiano aqui era guerra encomendada, né? E o que você leva para São Paulo da nossa feira? Já conhecia Criciúma? Não conhecia. Então passa o seu comentário para você. Eu fiquei muito bem impressionado. Eu já vinha com uma expectativa boa, porque pelo que nós conhecemos do Sul, de Santa Catarina, de Criciúma, eu já vinha com uma expectativa muito boa. Mas foi muito além, eu fiquei muito bem impressionado. A cidade girando em torno da cultura, a Feira de Livro fazendo parte do dia a dia das pessoas, eventos, tanto na própria praça, ao mesmo tempo no teatro, na livraria. Então a cidade está respirando Feira de Livro. E veio há pouco tempo do coral também, não é isso? Então, quer dizer, não para, é um movimento constante. Então eu fiquei muito bem impressionado desse lado cultural da cidade, que eu já... Era uma expectativa, mas foi muito além da expectativa. Outro ponto positivo, a questão do cheque-livro que chama aqui também. Vale Livro. Que as crianças já têm direito a receber um livro, né, no valor de R$5. A Fundação adquiriu também uma quantidade grande dos meus títulos, que as crianças recebem com autógrafo.
Então a criança vem na feira já sabendo que vai voltar com o título para casa, com um livro para casa. E isso estimula bastante. Estimula e essa criança vai cuidar desse livro. Eu até vou dar um palpite aqui, nem sei se é possível. Não, tudo é possível. Porque o valor do cheque do Vale Livro, R$5. Se fosse, por exemplo, R$8, não sei se é possível, mas o livreiro ele teria a condição de ter um livro que ele normalmente vende por 12 e baixar para 8. Porque é o interesse dele, né, que se encaixe dentro do Vale Livro. Agora, a R$5 já fica mais limitado. E um adolescente, para adquirir um livro na faixa de R$5... Agora, se você como autor que vive nesse meio literário, sabe que o brasileiro lê pouco, né? É isso, né? Eu desconfio muito dessa afirmação. As feiras que eu visito de livros, sempre muito movimentada, as livrarias também. Então, quer dizer, é um estigma que existia, mas está mudando. Aí entra naquilo que a gente estava conversando, que as crianças vão crescendo já com esse costume de leitura. Eu lembro que na minha época, visitar uma biblioteca dava medo, assim, você não podia fazer barulho, não podia olhar para trás, não podia tirar livro da prateleira. E hoje as bibliotecas escolares são coloridas, multimídias, participativas, e a criança vai crescendo com esse convite. Vai tomando mais gosto, né? Os livros antigamente era pouca ilustração, uma ilustração também que não incentivava muito para a criança. E agora são verdadeiros brinquedos. Você abre, se transforma num castelo. Você mexe, tem som. Então, tem tido uma melhora de uns 10 anos para cá. Tu pensa diferente. Mas é que se faz muita queixa de que temos poucas livrarias, né? Que o livro é pouco, não tem estímulo. E, sobretudo, um grande obstáculo, que o livro é caro. Sim. Né? Não é qualquer consumidor, qualquer... brasileiro que se dispõe a comprar 2, 3, 4, 5, 6 livros por ano. Sim. Não é? Né? Olha, isso daria Mas um tema para um programa o livro inteiro. infantil está ficando barato. O livro infantil tem caído muito. Ele tem mais apoio, né? Tem mais apoio, uma concorrência mais forte. A maioria das editoras trabalham com uma linha infantil. E agora veio uma enxurrada de edições que são editadas na China, não é isso? De acordo com a Associação Nacional de Livrarias, o preço médio do livro no Brasil, inclusive adulto, ele cai 4% ao ano. Na medida inflacionária, etc., o preço do livro tem caído, o preço médio do livro. Então, o livro está se tornando cada vez mais acessível. Tuas histórias, fala um pouco das tuas histórias para as crianças, já que nós estamos contando para adulto aqui. Então, eu escrevo as fábulas, eu tenho umas 30 fábulas editadas. A fábula tem como característica os animais falando. Falando com características humanas. Isso, e termina sempre com moral da história. Tem a moral da história. Obrigado. Então a fábula ela tem essa característica. Antigamente ela era usada para criticar a sociedade. Então o escritor queria falar mal lá do rei, colocava um leão na figura do rei, ficava uma coisa figurativa, ele criticava lá à vontade. Uma pessoa muito esperta, colocava uma raposa. E aí essas mesmas histórias que eram críticas, aí resolveram adaptar para criança. Então, às vezes você vê uns absurdos nas fábulas, falando, poxa, mas isso aqui é a mesma coisa contos de fadas, né? Chapeuzinho Vermelho e tal. Eram críticas para os adultos e foram sendo adaptadas para as crianças. Nas minhas fábulas eu já penso em escrever as fábulas voltadas para as crianças mesmo. Então não tem tanto essa questão. Me responde outra curiosidade. La Fontaine e Esopo. Eles são dois ou um contava a história do outro? Não, são dois. São dois. La Fontaine se inspirou em Esopo, no caso, porque é mais anterior, né? O Esopo já é bem mais antigo. Tá. E aí foi se influenciando. Não vejo muita semelhança, assim. São os papas da fábula? Sim, né? Quando vai falar em fábula tem sempre os dois. Aí eu me considero um fabulista também, porque eu sigo esta linha, tem a questão da moral da história, mas então eu trabalho muito com moral, ética e cidadania, que são conceitos fortes, numa linguagem infantil. Legal. Bom, antes do quadro final, a gente faz um rápido intervalo, vamos aproveitar uma água aqui e já voltamos. Com professores, num workshop que eu fiz aqui, aí eu pus uma listagem de dicionários, que até eu falei, seria bom que toda escola tivesse. Então tem dicionário de literatura, dicionário de verbo, dicionário de regência verbal, dicionário de rima, sinônimos e antônimos, palavrão. As coisas de palavrão, de gírias, jargões, então dicionários especializados.
E até elas perguntaram, mas você usa esses dicionários para escrever para criança? Eu falei, eu uso, porque lá de verbos. Às vezes tem um verbo que se encaixaria muito melhor e a gente acaba não utilizando. Eu tenho essa coleção comigo. Esses dicionários todos. Coisa de louco, né? Fala assim, mas você lê dicionário? Leio vários. Tem o latim e português tipos. também, que completa bastante, e o italiano e português, porque faz parte. Né? Isso. O dicionário do Câmara Cascudo também é muito usado para nomes indígenas, que ele fez muita pesquisa, levou 25 anos pesquisando o dicionário dele. Sim. Ele fala desses nomes indígenas, né? Certo? Então, acaba especializando em determinados, e é muito útil. Até falei, seria bom que as escolas tivessem, porque nem são dicionários tão caros, às vezes difíceis de achar. Que no Brasil um dicionário de rima bom, eu demorei para conseguir encontrar. E na internet, por exemplo, em inglês, acha diversos, disponibilizado na internet. E aqui no Brasil já foi mais difícil. Dicionário de rima, no prefácio do dicionário de rima, o senhor tem, eu também tenho, traz uma poesia que mostra a qualidade de uma simetria dos versos poéticos distribuídos num poema qualquer. E ele começa assim: tu és o Kelso do Pental Ganírio, carpindo as rimpas do Fermim Calério. E vai embora nesse linguajar. Aí tu procura o dicionário. Não tem palavra nenhuma dessas lá. É de um escritor do Maranhão, que escreveu isso para noiva dele. Mas é bordel. Certamente ela acabou com o noivado. É bordel. Não é bordel? Sei, eu acho que Não, é bordel. é um sapo parnasiano, realmente. Quem são o nosso Isso está lá, no prefácio ou na apresentação. Mas me ajudou muito, porque eu escrevo com métrica e rima, muitas vezes. Métrica. Então, a métrica é a sílaba tônica. Então, no meu caso, eu uso a terceira e a sétima sílaba tônica. Então, vou dar um exemplo. Há quem fale em natureza, imagina algo distante. Então esse tum, 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 no ouvido da criança vira uma brincadeira. Né? Então eu tenho esse cuidado de colocar a métrica e rimas que a gente chama de rimas ricas. Então, por exemplo, eu rimo pegá-lo com galo. Então são palavras inesperadas. E esse inesperado para a criança vira uma brincadeira. Onde é que o senhor foi buscar isso? Nos dicionários, talvez, mas vem muito da a vocação e a ideia... já vem. Parece que alguém dita na orelha da gente. Assim, tem coisas que parecem... O senhor fez faculdade? De administração de empresa. Pois é, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E me formei em São Paulo, no CPOR, que é o curso de formação de oficial da reserva. Então eu poderia seguir carreira de administrador de empresa, militar como tenente, depois capitão e tal, ou lidar com criança. Eu escolhi o caminho mais arriscado ali, né? E acabei deixando de lado e seguindo a carreira de escritor. Mas essa história assim, de dizer administração não tem nada a ver, eu gostaria de corrigir. Pois não. Porque qualquer curso universitário e o próprio convívio acadêmico, ele faz com que o horizonte se abra. Sim. E a gente começa a buscar a vocação, né? Eu só consigo viver como escritor pelo curso de administração, e eu tive um comércio de instrumentos musicais usados durante 8 anos. Então eu tenho esse lado comercial também, que muitas vezes o escritor não tem. Então ajudou muito nessa minha carreira. Acho que, se não me engano, foi José Saramago que falou: todos nós somos escritores, só que alguns escrevem livros e outros não. Então, basicamente, é o que eu falo quando eu visito as escolas, principalmente para os adolescentes. Mesmo que não seja escritor, vocês terão que fazer um vestibular, terão que, quando conseguir um emprego, fazer relatório, transmitir as suas ideias. Isso tudo é através da comunicação, escrito e falado. Mas o português é difícil, não é para qualquer um, né? Não, e dá medo em muitos que querem ser escritor e falar: mas e se eu errar? Eu falo: se ficar com medo de errar, não sai nada. E na editora tem a equipe de revisão. Então também eu escrevo, tento pôr tudo certinho. Mas tem a equipe de revisor. Mas por mais que eu tente colocar tudo certinho, volta da revisão cheio de anotações. Tu tens uma editora que cuida da tua revisão, da tua obra? Eu tenho livros pela editora FTD, pela editora Ciranda Cultural, Usina de Letras, e eu tenho uma editora minha. E todas elas têm uma equipe de revisores, e eu deixo com eles. Eu falo: meu lado é a inspiração, é o texto, vocês, né? Eu tento não... Silvio, um bom retorno para São Paulo, que fique impressionado realmente com o Criciúma, e volte sempre para cá. Muito obrigado, muito obrigado. O nosso debate volta segunda-feira. Tenham todos um bom fim de semana.